No coração do caos, onde o som do trovão ecoa como um rugido ancestral, surge uma pergunta que atravessa séculos e civilizações. Quem é o verdadeiro Leviatã? Uma criatura das profundezas abissais, mencionada em Jó, capítulo 41, versículo 1, ou algo muito maior, uma metáfora viva para os mistérios insondáveis do poder, da natureza e até mesmo da condição humana. Este vídeo mergulha fundo no mito, na história e na filosofia por trás dessa entidade enigmática. Prepare-se para explorar segredos escondidos nas águas turvas do desconhecido, onde cada resposta pode levantar ainda mais perguntas. Ao final, você não verá o mundo da mesma maneira novamente. O Leviatã é mencionado várias vezes nas escrituras antigas, sendo descrito como uma criatura poderosa que desafia o entendimento humano. Em Jó capítulo 41, ele é retratado como um monstro marinho temível, revestido de escamas impenetráveis e capaz de respirar fogo. Não é apenas uma figura de perigo, mas também um símbolo da soberania divina sobre as forças indomáveis da natureza. Em Salmos capítulo 104, versículo 33, o Leviatã é citado como parte da criação de Deus, uma obra-prima do design celestial. Já em Isaías capítulo 27, versículo 1, ele é associado ao mal, representando algo que precisa ser derrotado no dia do juízo final. Essas descrições contraditórias levantam questões fascinantes. Por que o Leviatã é ao mesmo tempo reverenciado e temido? Seria ele uma metáfora para os desafios inerentes à vida humana? Ao explorarmos esses textos antigos, começamos a perceber que o Leviatã não é apenas uma criatura mítica, mas um reflexo das lutas internas e externas enfrentadas por aqueles que buscam compreender sua posição no universo. Além disso, historiadores e teólogos debatem se o Leviatã pode ter sido inspirado por animais reais, como crocodilos ou baleias, que eram desconhecidos e assustadores para as civilizações antigas. Outros sugerem que o mito transcende a zoologia, simbolizando o caos primordial que existia antes da criação ordenada do mundo. Esta dualidade entre o concreto e o abstrato torna o Leviatã uma figura central tanto na teologia quanto na filosofia. Ao longo dos séculos, ele influenciou obras literárias, artísticas e até políticas, servindo como um lembrete constante de que há forças no mundo que estão além do controle humano. O mito do Leviatã transcendeu as páginas das Escrituras para se tornar um símbolo poderoso na filosofia e na teoria política. Um dos exemplos mais notáveis é a obra de Thomas Hobbes, intitulada Leviatã, publicada em 1651. Neste trabalho seminal, Hobbes utiliza a imagem do monstro marinho como uma metáfora para o Estado soberano. Para ele, o Leviatã representa o poder absoluto necessário para controlar a natureza caótica da humanidade. Em um estado de natureza, onde os homens vivem sem leis ou governos, a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Assim, o contrato social surge como uma solução, onde os indivíduos renunciam parte de suas liberdades em troca de segurança e ordem garantidas por um governante supremo, o Leviatã. Essa interpretação transformou o mito bíblico em uma reflexão sobre o equilíbrio entre liberdade individual e autoridade coletiva. Contudo, essa visão também gerou debates acalorados ao longo dos séculos. Críticos argumentam que o Leviatã hobbesiano pode facilmente se transformar em uma tirania, enquanto defensores afirmam que sua lógica é essencial para evitar o colapso social. Além disso, o conceito de Leviatã foi reinterpretado por pensadores modernos como uma crítica ao capitalismo desenfreado ou aos sistemas políticos opressores.
No contexto contemporâneo, o termo Leviatã frequentemente evoca imagens de governos ou corporações que acumulam tanto poder que se tornam ameaças à própria sociedade que deveriam proteger. Mas o Leviatã não está limitado apenas à filosofia ocidental. Em outras culturas, figuras semelhantes aparecem como representações do poder absoluto ou do caos incontrolável. Na mitologia nórdica, por exemplo, Jormungandr, a serpente do mundo, é uma criatura gigantesca que envolve a Terra e simboliza forças primordiais. Essas conexões globais reforçam a ideia de que o Leviatã é mais do que uma simples figura mítica. Ele é um arquétipo universal que reflete nossos medos e aspirações coletivas. Ao longo dos séculos, o Leviatã tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, escritores e cineastas. Desde pinturas medievais até filmes de Hollywood, essa criatura mítica capturou a imaginação humana como poucas outras. Figuras mitológicas. Na arte renascentista, por exemplo, o Leviatã frequentemente aparece como um dragão marinho colossal ou uma serpente envolvendo navios em suas garras escamosas. Essas representações visuais não apenas refletem o fascínio pelas profundezas desconhecidas do oceano, mas também simbolizam os perigos do desconhecido e o confronto entre o homem e forças superiores. Na literatura, o Leviatã ganhou vida em obras clássicas e contemporâneas. Herman Melville, em Moby Dick, ecoa o mito ao transformar a baleia branca em um símbolo de obsessão e poder incontrolável, muito semelhante ao Leviatã bíblico. Já no século XX, autores como H.P. Lovecraft incorporaram elementos do Leviatã em seus relatos de horror cósmico, onde criaturas gigantescas e indiferentes à humanidade habitam dimensões ocultas. Essas narrativas ampliam o conceito original, conectando-o a temas modernos como alienação, insignificância humana e o terror do desconhecido. No cinema e na televisão, o Leviatã continua sendo uma presença marcante. Filmes como Piratas do Caribe e séries como Supernatural apresentam versões adaptadas do monstro, muitas vezes combinando elementos tradicionais com novas interpretações. Em algumas dessas histórias, o Leviatã é retratado como uma entidade malévola que ameaça a humanidade, enquanto em outras ele surge como uma força neutra ou até mesmo trágica, vítima de sua própria natureza. Essa versatilidade demonstra o quão rico e adaptável é o mito do Leviatã, capaz de evoluir conforme as preocupações e anseios de cada época. Além disso, o Leviatã também se manifesta em jogos eletrônicos e quadrinhos, onde sua figura imponente serve tanto como vilão quanto como guardião de segredos antigos. Jogos como Elden Ring e Bloodborne exploram a ideia de criaturas colossais que desafiam os jogadores a enfrentarem seus próprios limites, enquanto HQs como Hellboy utilizam o Leviatã como parte de narrativas apocalípticas. Essas mídias modernas reforçam o papel do Leviatã como um arquétipo universal, sempre presente quando o ser humano busca compreender o incompreensível. Embora o Leviatã seja frequentemente associado ao mito e à fantasia, sua influência também pode ser vista no mundo científico e natural. A ciência moderna, em sua busca por explicar fenômenos inexplicáveis, muitas vezes se depara com criaturas que parecem saídas diretamente das páginas de lendas antigas. Por exemplo, animais como a lula gigante, Archaeopteryx dux, e a baleia azul, os maiores seres vivos do planeta, foram fontes de inspiração para relatos sobre monstros marinhos. Durante séculos, avistamentos dessas criaturas gigantescas alimentaram histórias de leviatãs e outras bestas marinhas, especialmente porque permaneciam invisíveis para a maioria da humanidade até recentemente. A lula gigante, em particular, é um exemplo fascinante.
Com olhos do tamanho de pratos e tentáculos capazes de envolver pequenos barcos, ela encarna muitas das características atribuídas ao Leviatã nas escrituras e lendas. Sua existência foi confirmada apenas no século XIX, mas relatos de pescadores sobre polvos gigantes remontam milênios. Esses encontros podem ter contribuído para o desenvolvimento do mito do Leviatã, transformando uma criatura real em uma entidade mítica. Da mesma forma, a baleia azul, com seu tamanho colossal e vocalizações profundas que ecoam pelos oceanos, evoca imagens de algo divino ou sobrenatural, reforçando a conexão entre o Leviatã e as forças insondáveis da natureza. Além disso, o Leviatã também aparece na ciência como uma metáfora para desafios ambientais contemporâneos. As profundezas dos oceanos, ainda amplamente inexploradas, são muitas vezes comparadas ao abismo bíblico habitado pelo Leviatã. Essas regiões escuras e misteriosas representam tanto o potencial para descobertas científicas quanto os perigos do desconhecido. A exploração submarina moderna, com seus submarinos e robôs, lembra as antigas narrativas de heróis enfrentando o Leviatã, uma jornada perigosa em busca de conhecimento e domínio. Por outro lado, o termo Leviatã também tem sido usado para descrever ameaças ecológicas. Por exemplo, empresas de exploração de petróleo e mineração submarina são frequentemente criticadas por perturbar ecossistemas frágeis, sendo comparadas a um Leviatã moderno que devora recursos naturais sem considerar as consequências. Esse uso metafórico demonstra como o mito continua relevante, adaptando-se às preocupações atuais sobre sustentabilidade e conservação. Finalmente, o Leviatã também aparece na astrobiologia e na exploração espacial. Ao estudar oceanos subterrâneos em luas como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno, cientistas especulam sobre a possibilidade de vida extraterrestre em ambientes tão extremos quanto as profundezas oceânicas da Terra. Nesse contexto, o Leviatã simboliza não apenas o desconhecido, mas também a esperança de encontrar novas formas de vida que desafiem nossa compreensão do universo. O Leviatã não é apenas uma figura do passado ou uma metáfora para desafios contemporâneos. Ele também habita o imaginário coletivo humano, projetando-se no futuro como um símbolo de possibilidades infinitas. Na era da tecnologia e da inteligência artificial, o conceito de Leviatã ganha novos significados. Imagine sistemas de IA avançados que, embora criados para melhorar a vida humana, podem se tornar forças incontroláveis. Leviatãs digitais que transcendem seus programadores e assumem proporções imprevisíveis. Esse cenário ecoa os antigos mitos, onde o poder absoluto sempre carrega o risco de caos. Além disso, o Leviatã tem sido reinterpretado em movimentos culturais e filosóficos modernos que questionam nossa relação com o cosmos. No transhumanismo, por exemplo, o ser humano busca transcender suas limitações biológicas, mas essa busca pode gerar dilemas éticos semelhantes aos enfrentados pelos personagens bíblicos que desafiaram o divino ao tentar controlar o Leviatã. Da mesma forma, no campo da astrofísica, o Leviatã aparece como uma metáfora para buracos negros e outras entidades cósmicas que desafiam nossa compreensão da realidade. Esses fenômenos celestiais, como o Leviatã das profundezas, representam mistérios que tanto fascinam quanto assustam. No futuro, o Leviatã pode continuar a evoluir como um arquétipo universal. Com o avanço da exploração espacial, talvez encontremos formas de vida alienígenas que personifiquem características atribuídas ao Leviatã, poderosas, enigmáticas e possivelmente ameaçadoras. Ou quem sabe, criaremos nossos próprios Leviatãs através da bioengenharia,
desenvolvendo organismos sintéticos que desafiarão os limites entre criação e criador. Essas ideias levantam questões profundas sobre responsabilidade, controle e o papel do ser humano no universo. Enfim, o Leviatã permanece vivo nas artes e na cultura popular como um lembrete constante de que há forças além de nosso entendimento. Seja em filmes futuristas, jogos de realidade virtual ou narrativas interativas, ele continua a inspirar histórias que exploram os limites da imaginação humana. O Leviatã é mais do que uma criatura mítica. Ele é um reflexo de nossos medos, esperanças e aspirações, adaptando-se a cada nova geração para nos lembrar que, por mais que avancemos, sempre haverá mistérios a serem desvendados. O Leviatã é muito mais do que uma simples figura mítica ou um monstro das profundezas. Ele é um símbolo multifacetado que atravessa séculos, culturas e disciplinas, adaptando-se a cada contexto para refletir nossos medos, aspirações e dilemas. Desde as escrituras antigas até as fronteiras da ciência e tecnologia moderna, o Leviatã nos desafia a confrontar o desconhecido, seja nas águas turvas dos oceanos, no abismo do cosmos ou nas complexidades da mente humana. Ao explorar suas muitas faces, bíblica, filosófica, artística, científica e futurista, percebemos que o verdadeiro poder do Leviatã reside em sua capacidade de evocar perguntas fundamentais. Quem somos nós? Qual é o nosso lugar no universo? E até onde devemos ir em nossa busca por conhecimento e poder? Essas questões não têm respostas fáceis, mas talvez seja essa a beleza do mito do Leviatã. Ele nos convida a continuar buscando, mesmo quando as respostas parecem inalcançáveis. Então, qual é o seu Leviatã? É um desafio pessoal que você precisa enfrentar, uma força maior que parece incontrolável, ou talvez uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. Independentemente de qual seja, lembre-se de que o Leviatã não é apenas uma ameaça. Ele também pode ser uma oportunidade para crescimento, reflexão e transformação. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre o Leviatã e seus significados profundos, compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que o Leviatã representa para você? Além disso, se quiser mergulhar ainda mais nesse tema fascinante, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios que moldam nossa visão do mundo.